Bom dia, família Redil. É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Desde já eu quero te pedir para você compartilhar esse culto com o máximo de pessoas que você conseguir. E você que está nos visitando através desse canal, você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para novas notificações. E desde já eu queria agradecer a vocês que estão aí do outro lado da nossa tela por estar aqui conosco. E hoje é uma alegria para mim estar aqui com vocês. E a gente vai começar mais o culto. Vou pedir para você fechar os seus olhos para a gente orar. Senhor, nós queremos te entregar esse culto nas suas mãos. Nós entendemos que você é o mais adorado aqui. Nós queremos te entregar, Pai, toda a nossa adoração. Que tudo que nós fizermos aqui, seja a qualquer momento, seja palavra, seja adoração, seja generosidade, que todas as coisas que for falada aqui nesse culto possa ser somente para você, Jesus. Porque você é o único que merece a nossa adoração. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, você que está aí na sua casa aí, feche seus olhos comigo. Começa a focar a sua mente, o seu coração em Jesus. A atmosfera já mudou. O teu espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu espírito está aqui. Vamos lá, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O teu espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu espírito está aqui. Vamos lá, flua nesse lugar. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Diga, queremos encontrar o teu amor. Vamos lá, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O teu espírito está aqui. As evidências surgirão. O teu espírito está aqui. Mais uma vez, a
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade
teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu dizer. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meus vasos aos seus Nós quebramos nossos vasos diante de ti. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Ela vale mais. A tua presença vale Vale muito mais. mais. E não importa o preço, não importa. O teu perfume derramado,
tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso. E eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso. E eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Quebro meu vaso. Eu quebro aos seus pés. Aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso. E eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. Vamos lá, enquanto eu toco o violão, começa a derramar o seu coração diante dele. Ele se faz presente ali, aonde você está. Ele quer te ouvir. Se derrame diante dele. Vamos lá, enquanto eu toco o violão, se derrama diante dele. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. A tua presença vale mais. E não importa o preço, não importa Do perfume derramado, a tua presença vale mais, ela vale a mais, tua presença vale ela vale muito mais. mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, A tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso. E eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso. E eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado.
Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme. Em seu nome, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Vamos lá, vamos glorificar o nome de Jesus, o nome que é sobre todos, o nome que tem poder. Nós te glorificamos, Jesus, teu nome tem poder. Não há outro como tu, não há. Vamos dizer, há poder. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, e em seu nome o inferno treme. Vamos lá, e em seu nome, e em seu nome os coxos andam. Em seu nome, diga isso, em seu nome, e em seu nome os cegos veem, e em seu nome os mortos vivem. Em seu nome, lugares caem ao chão. Em seu nome, em seu nome. Bom dia, família Redil. Depois desse tempo incrível que a gente teve de louvor e adoração a Deus, eu queria estar aqui construindo um entendimento com vocês sobre generosidade.
Eu já vou falar para você, aí na sua casa mesmo, encontre um lugar confortável para a gente assim poder conseguir criar e construir esse entendimento. Vamos lá, você que tem Bíblia na sua casa, pegue sua Bíblia comigo e abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Eu vou dar um tempinho para você encontrar. Lucas 9, 23. E diz assim, no versículo 23, disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há de ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Hoje eu queria criar um entendimento com vocês um pouco diferente a respeito de generosidade. Eu estava em casa nesses dias e eu fui procurar o significado da palavra generosidade no nosso dicionário. E o significado dela conde respeito a sacrifício. É você sacrificar uma coisa que você tem, que para você é valorosa. A gente vai construir a partir desse texto com o seguinte princípio. Jesus ele fala para você, para que você se apegue ao reino e às coisas dele, as coisas do céu. Que se você se apegar às coisas terrenas, vocês poderão morrer, vão perder ou podem perder a salvação. Então, a partir disso, aquele que amar essa vida mais do que amar Jesus, acabará perdendo o reino. E isso se implica também em generosidade. A gente só pode passar o amor de Deus para outra pessoa se a gente entender de fato o que era amar a Deus. E de fato a gente ter esse encontro real com Jesus. A partir desse entendimento, eu sei que quanto mais você encontra Jesus no seu quarto, na sua casa, nesse tempo de pandemia, que é o tempo que você está mais na sua casa, quanto mais você encontra Ele, você sente, você pensa e você chega ao entendimento que o Evangelho é a partir da morte, a morte para a vida. E se é o Evangelho a partir da morte para a vida, a gente está indo para um lugar. A nossa esperança é que Ele um dia voltará em grande glória e trará o seu reino para cá. Então, a partir disso, se a nossa esperança está que um dia Ele traga o seu reino e venha para cá, a gente precisa construir um caminho daqui para lá. E aí vai o nosso sacrifício. Isso é generosidade. É você entender que a partir de agora você não vive mais os seus planos, e sim um plano eterno de Deus. Um sacrifício que você faz, às vezes tirando as suas vontades e colocando e centralizando as suas vontades em Jesus. Quando você tem um entendimento disso, você sim consegue praticar a verdadeira generosidade, que não é a caridade. Generosidade é uma coisa e caridade é uma outra coisa. Caridade é quando você tem e a partir do que você tem você dá. Generosidade é aquilo que você não tem, mas que isso para você vai fazer muita falta. Mas mesmo assim, você escolhe sacrificar a sua vida para dar para outra pessoa, para dar para outra instituição. A gente, nesse tempo de pandemia, temos visto bastante atos de bondade pelo ser humano. A gente tem visto bastante coisas sendo construídas, pessoas abrindo as suas portas, pessoas abrindo a sua casa, os seus estabelecimentos, para doar cada vez mais para as outras. E é nesse tempo que a verdadeira generosidade, aquela que vem do entendimento a partir de Jesus, vem florescendo. E essa generosidade vai criar um caminho para que chegue a Jesus. Então, a partir desse entendimento, eu quero deixar para vocês. Se doem o seu coração, coloque os seus planos e os seus sonhos diante de Jesus. A partir de você colocar esses seus sonhos, esses seus planos diante de Jesus, você realmente vai entender o que é sacrifício. Depois do entendimento de sacrifício, você vai entender o que é generosidade. E vai conseguir praticar essa generosidade, tanto com a sua igreja local, tanto com o seu bairro e tanto com as pessoas. A gente não trata só generosidade por dinheiro. Generosidade é o seu serviço, sabe? Você disponibilizar a sua vida e o seu coração para a obra de Cristo e para as outras pessoas também.
Aqui nessa igreja, na Igreja Redil Catarina, a gente tem o princípio do sacerdócio. Sacerdócio a Deus, sacerdócio aos santos e sacerdócio ao mundo. E esse sacerdócio é você se doar, se dar em favor de Deus, se dar em favor das pessoas, dos nossos irmãos e se dar a favor do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado. Então, partindo desse entendimento também, eu vou falar para você, se doe aquilo que mais vai te fazer falta, porque é isso que ele pede. Um dia nós vamos ir para um lugar e a gente vai conseguir chegar para esse lugar. Então, através desse entendimento, doe o seu coração, doe o seu dinheiro, doe a sua melhor oferta. Amém? É isso que eu queria criar esse entendimento com você. Aqui embaixo desse vídeo vai estar na descrição a conta da igreja e também nos nossos stories do Instagram. O nosso Instagram é Igreja Redil JC. Vamos lá, @Igreja Redil JC. Nós vamos estar divulgando lá a nossa conta bancária para aqueles que quiserem vir entregar aqui o seu dízimo. A gente vai disponibilizar também os dias que a gente vai estar aqui para poder receber. E você também que está em casa nos ouvindo e quer contribuir tanto com oração, tanto com oferta de grãos, alimentos, tanto com generosidade em dinheiro, entre em contato com a gente, manda uma mensagem no nosso direct do Instagram e a gente vai estar aqui pronto para servir você. Já que você preparou sua oferta, eu vou pedir para você fechar os seus olhos para a gente orar nessa manhã. Pai, nós queremos te entregar todo o nosso coração, nós entregamos toda a nossa oferta diante de Ti, uma oferta de sacrifício, nós entregamos em amor a Ti, porque nós honramos o Teu nome e honramos o Teu sacrifício. Deus, eu peço que o Senhor possa vir, através das pessoas que abriram o seu coração, trazendo esse entendimento, trazendo luz, trazendo a revelação da Sua palavra, que elas possam cada vez mais entender o que é generosidade. Jesus, eu oro, Pai, nessa manhã para que as pessoas consigam cada vez mais ter esse entendimento dentro dos seus corações e que isso seja claro, seja simples, mas seja completo, Senhor. Nós te amamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estava morrendo de saudade, esse tempo que eu fiquei distante, estava muito resfriado, né? E preferi ficar em casa, de quarentena, deixei os meninos aqui dirigindo, ministrando, eu acompanhando de casa. Foi uma bênção esse tempo que nós, ou melhor, que eu deixei os garotos aqui, eles fizeram com excelência e eu louvo a Deus pela vida desses meninos que Deus tem chamado para esse ministério e eu tenho certeza que muito em breve Deus vai fazer coisas grandes na vida desses garotos. Bem, hoje eu tenho uma palavra para vocês e eu quero que vocês acompanhem comigo. Abram a Bíblia de vocês aí no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 35 em diante. E eu vou dar enquanto vocês estão procurando aí o texto, eu quero agradecer pelas orações, eu quero agradecer por todas as pessoas que mandaram mensagem para mim, né, falando, dizendo que estavam orando por esse tempo que eu estava um pouco doente, mas graças a Deus já estou bem. Muito bem, o texto que nós escolhemos para ler e meditar hoje está em Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante, que diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidades e de doenças. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois andavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Bem, quando nós olhamos esse texto, nós observamos um grande exemplo de Jesus. Jesus, ele andava pelas cidades e pelas aldeias, ele observava toda a situação caótica, não só política, mas também espiritual das pessoas.
E estas pessoas, então, que estavam naquele lugar, Jesus olha para elas, vendo a situação daquelas pessoas enfermas, com problemas espirituais muito grandes, problemas psicológicos muito grandes, problemas econômicos muito grandes. Então Jesus, vendo a situação dessas pessoas, se compadece pela situação delas, e ele olha para os seus discípulos e diz: a colheita é grande. E aí, queridos, eu quero que você pare e pense comigo nessa situação que nós estamos vivendo hoje, na situação da quarentena que nós estamos vivendo, nessa situação do Covid-19 que nós estamos passando. Quantas pessoas estão com problemas, quantos vizinhos seus, quantos amigos e parentes seus estão com situações caóticas, vivendo ou quase a mesma coisa que essas pessoas viviam no tempo de Jesus, ou até mesmo pior. E aí acontece algo incrível no coração de Jesus, e que essa algo incrível tem que passar também para os nossos corações. Nós também temos que ter esse mesmo sentimento que Jesus teve. Ele teve compaixão destas pessoas. Jesus olha para a necessidade daquelas pessoas, Jesus vê a necessidade delas e sente uma compaixão, ou seja, Jesus se coloca no lugar dessas pessoas e sente a necessidade de ajudar essas pessoas. E a Bíblia diz, no versículo 35, que ele passava pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, anunciando as boas novas e curando todo tipo de enfermidade. E aí eu quero parar aqui para você analisar 3 pontos importantes aqui nesse versículo. Primeiro, ele diz que ele estava ensinando. Segundo, ele estava pregando as boas novas. E terceiro, ele estava curando as enfermidades daquelas pessoas. Então vamos entender isso aqui, que isso aqui é muito importante e que é algo que nós, como discípulos de Jesus, precisamos fazer. Quando a Bíblia fala que Jesus estava passando pela sinagoga e ensinando, ele estava ensinando os cristãos a entender o que era o reino de Deus. O que é o reino? O que é um rei está no meio do seu povo, no meio dos plebeus e ajudando os plebeus. Porque naquela época, você tem que entender que os reis naquela época não estavam ou não se envolviam no meio dos plebeus. Os reis ficavam nos seus palácios, sentados, comendo do bom e do melhor, enquanto o seu povo estava sofrendo nos campos, muitos deles sem dinheiro, sem uma ajuda de saúde, sem nada. E aí os reis cobrando cada vez mais impostos dessas pessoas. E aí Jesus então mostra um outro lado da moeda, que era o reino de Deus que ele veio implantar. Ele veio implantar um reino onde o rei serve o seu povo. Porque antigamente era o povo servia o seu rei. E aí Jesus muda completamente essa situação. E outra coisa muito importante, ele além de ensinar as pessoas na sinagoga, aquelas pessoas que estavam lá para assistir, para ouvir a palavra do sábio, e nesse caso aqui a palavra de Jesus, eles então entendem que Jesus, ele veio estabelecer um reino completamente diferente daquele que eles estavam acostumados. Segundo ponto, diz aqui o texto, no versículo 35 do capítulo 9 de Mateus, que Jesus pregava as boas novas. Então vamos entender, primeiro ele ensinou na sinagoga, depois ele pregava
as boas novas. Para quem está participando, da nossa escola Metanoia, que nós estamos falando sobre a tarefa da igreja, você vai lembrar que eu disse semana passada que a palavra keruso evangelion é anunciar, ou significa anunciar as boas novas. Então, Jesus, ele não só ensinou, mas ele também anunciou as boas novas para aquelas pessoas necessitadas. E aí eu quero te chamar a atenção e dizer para você que você precisa entender e ter um coração igual o coração de Jesus, um coração cheio de amor, cheio de compaixão pelo povo necessitado, pelas pessoas necessitadas. E você não só ensinar, mas também pregar as boas novas. Esse tempo é o tempo de pregar as boas novas. E aí, Jesus nos chama a atenção para nós que somos cristãos, que somos servos do Senhor, para nós que caminhamos nesse caminho direito para chegarmos à vida eterna, nós devemos pregar as boas novas, ou falarmos keruso evangelion. Keruso evangelion é pregar as boas novas, falar da salvação de Jesus para as pessoas carentes e necessitadas. E aí, queridos, quando nós pregamos as boas novas, você pode observar isso em toda a Bíblia. Sempre você vai ver o evangelho sendo pregado, as boas novas sendo pregadas. E o mais incrível, que os milagres iam acompanhando. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, você vai ver isso em toda a Bíblia. Os milagres sempre acompanham a pregação da palavra do Senhor. E outra coisa muito importante no versículo 37, Jesus, depois que ele tem essa compaixão no seu coração, que ele vê que as pessoas estão desgarradas como ovelhas sem pastor, ele diz assim para os seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Algumas traduções diz, que a seara é grande. Quando a gente fala da seara, nós estamos falando do campo de atuação. Mas, na realidade, essa tradução ela não é a correta. A correta é a colheita, ou seja, a seara, o campo de atuação, está branco, está pronto. E aí você vai colher. Só que quando Jesus olha para os lados, ele não vê trabalhadores suficientes para colher essa seara, para colher este campo que já está branco, já está pronto para ser colhido. E aí, querido, entra eu e você. Que boas novas nós temos pregado nesse tempo. Tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas perdendo seus empregos, tantas pessoas perdendo sua saúde, tantas pessoas perdendo sua saúde mental, porque estão desesperados. Quantos casais estão se separando? Eu tenho visto, por exemplo, no condomínio onde eu moro, casais brigando, se degladiando, quebrando tudo dentro de casa. E o que nós, como trabalhadores da seara do Senhor, estamos fazendo em prol a estas pessoas? Quantas pessoas, querido, vão te procurar, ou já estão te procurando, querendo saber de Jesus? Se você parar para observar, esta época será a época que mais pessoas vão procurar, ou vão querer saber de Jesus, ou vão querer conhecer Jesus, devido à situação caótica que eles estão vivendo. A história nos ensina, a história nos aponta que todas as vezes que há uma grande catástrofe no mundo,
é a época que mais a igreja cresce. Agora, para essa igreja crescer, para eu e você entender esse mistério, nós temos que fazer o quê? Pregar o evangelho do Senhor. Chegou a hora de nós anunciarmos as boas novas. Não é falar de denominação, não é falar de igreja, não é falar de pastor, é falar das boas novas de salvação. É falarmos Queruso Evangelion, boas novas de salvação. E só quem nos traz as boas novas de salvação é Jesus. Então nós, como pregadores do Evangelho, nós, como testemunhas de Cristo, nós devemos pregar as boas novas de salvação. Quantas pessoas estão se perdendo? Quantas famílias estão vendo suas famílias sendo destruídas por causa do coronavírus? Quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos? E nós que temos a palavra, e nós que temos as boas novas de salvação para transmitir para o povo, nós estamos, na realidade, omitindo esta palavra. Então eu quero te convidar, nesse momento, para você despertar. Chegou a hora, e esta é a hora de nós termos duas coisas importantes na nossa vida, como cristãos que somos. Número 1, compaixão por esse povo que está desesperado, desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas estão perdendo, ou estão perdidos e perdendo perdendo o amor, perdendo sua família, perdendo seus filhos, perdendo seus empregos, perdendo sua saúde. Quantas pessoas, queridos, e nós conhecemos e nós sabemos disso. E não estamos fazendo absolutamente nada. Chegou a hora de nós pregarmos as boas novas. Esse é um ponto muito importante. E segundo, chegou a hora de nós olharmos e vermos que está na hora da colheita. A colheita é grande. Precisa dos trabalhadores. Ou seja, precisa de mim e precisa de você. Aquele seu colega que você vê que ele manda uma mensagem ou que ele escreve algo muito estranho lá no Facebook ou então no WhatsApp ou no Instagram e você observa aquilo e não faz absolutamente nada. Deixa eu te dizer uma coisa para você, querido, a partir de hoje, e eu te desafio a fazer isso. Você vai lá no privado dessa pessoa e manda uma mensagem de salvação para ela. Manda um versículo bíblico, manda lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Manda para ele. Manda para ele uma palavra de poder, uma palavra de graça, uma palavra de unção, uma palavra poderosa, uma palavra de salvação para esta pessoa. Porque na realidade o que ela está querendo é exatamente isso. Ela não quer que você mande uma mensagem chamando a atenção dela, brigando com ela, ou fazendo chacota da palavra dela. Não, na realidade ela está gritando socorro, eu preciso de algo novo. E você tem esse algo novo, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que crê no Senhor, todo ele que crê no Senhor, ele recebe o Pai. Ele é chamado de Filho de Deus. Então você, nesse momento, passa a receber o Pai. Você agora é filho e como filho, você tem que apontar para o Pai e mostrar a esse mundo perdido quem era o seu Pai espiritual. Chegou a hora da igreja se levantar.
Chega de ficarmos apenas em casa vendo séries na Netflix. Chega de ficarmos em casa apenas acordando tarde, dormindo tarde, vivendo uma vida normalística. Daqui a pouco tudo vai acabar e você vai voltar ao mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai voltar a mesma coisa. O mundo, depois do coronavírus, vai ser um outro mundo. Pode ter a certeza absoluta disso. E aí você pode me perguntar, pastor, como é que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer daqui para frente? Como é que porque eu tenho vergonha, eu não sei como fazer isso, eu não sei como... Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa a sua Bíblia aberta aí, eu quero que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E você vai ler comigo o versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E eu quero ler esse texto com você. Olha o que diz. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Jesus dando uma ordem para eles. Não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bem, vocês sabem muito bem, a gente conhece muito bem esta passagem e conhece esse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Quando chega no versículo 8, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, mas recebereis poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E logo após, então, Jesus vai sendo levado aos céus, Jesus vai sendo conduzido aos céus, e os discípulos todos olhando para cima, e Jesus subindo. E então, quando eles param e não vê mais Jesus, que Jesus some das nuvens, eles percebem que tem 2 anjos, e esses 2 anjos olham para eles e dizem, ei, por que vocês estão aí assim, olhando para os céus? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai descer. Ou seja, ele vai descer um dia para buscar a sua igreja. Bem, os discípulos então vai para Jerusalém, para a cidade. Chega lá no dia e eles chegam na festa de Pentecostes, escolhem uma casa bem no alto, num segundo andar, e eles estão lá reunidos, todos reunidos, 120, estavam os discípulos, mas 120 lá, com as mulheres e todos lá, orando, unânimes, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que de repente, veio o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. E aí você de repente está me perguntando, mas pastor, o que tem a ver essa história que o senhor está falando, de Atos dos Apóstolos, com nós pregarmos as boas novas de salvação? Eu vou te explicar agora. Preste bem atenção, querido. Esses discípulos foram cheios do Espírito Santo. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, eram todos covardes, medrosos, estavam escondidos dentro da casa, trancados dentro de uma casa, com medo do que ia acontecer no futuro. Mas quando o Espírito Santo desceu, e eles foram cheios do Espírito Santo, preste bem atenção o que acontece. Pedro, aquele mesmo Pedro que havia negado Jesus, aquele mesmo Pedro que estava todo amedrontado, depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a pregar queruso evangelion, ou seja, as boas novas de salvação.
E quando ele termina de pregar, ou melhor, antes dele terminar de pregar, a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se converteram aquele dia, porque eles falaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, diz para eles: arrependei-vos e sejam cheios e sejam batizados em nome de Jesus. Queridos, preste bem atenção no que eu estou falando para você. Agora você vai entender aonde eu quero chegar com isso. Para pregarmos as boas novas de salvação, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque sem sermos cheios do Espírito Santo, não tem como pregarmos as boas novas. Precisamos pregar as boas novas, e para pregarmos as boas novas, temos que estar cheios do Espírito Santo. Se você perceber, daqui para frente, essa igreja de Jerusalém, que foi plantada em Jerusalém pelos apóstolos do Senhor, esta igreja era uma igreja que caminhava no Espírito. Esta igreja era uma igreja que vivia debaixo do Espírito Santo. Era uma igreja que tudo que fazia, tudo que falava, tudo que cantava, tudo que agia, cantava, falava, pregava debaixo da unção do Espírito Santo. O que eu quero dizer, queridos, que daqui para frente, você não pode mais falar uma palavra de água com açúcar para o seu colega, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu parente. Não. Não é mais um evangelho de qualquer forma. Não. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Tudo que os apóstolos começaram a fazer daqui para frente, de Atos 1:4 para frente, de Atos 2 para frente, quando o Espírito Santo desceu, tudo que eles fizeram cheios do Espírito Santo. Você pode olhar a Bíblia. Lembra lá? Em Atos 3, acompanhem comigo aí, por favor. Atos 3. Lembra em Atos capítulo 3, quando Pedro e João estavam subindo o templo da Porta Formosa? Quando eles passam pela Porta Formosa, lá tinha um paralítico. E o paralítico olha para eles, estende as mãos pedindo dinheiro. E eles, cheios do Espírito, disseram para aquele paralítico: olha para mim, preste bem atenção. Por favor, preste bem atenção nisso. Ele diz: olha para mim. E aquele coxo, aquele paralítico, olha para eles. E ele diz: não tenho dinheiro, não tenho ouro e nem prata. Ou seja, traduzindo para os nossos dias, não tenho dinheiro, estou duro. Não tenho uma prata para te ajudar. Porém, eu tenho algo muito melhor do que dinheiro. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe por que os discípulos fizeram aquilo, queridos? Preste bem atenção. Não é porque eles eram mais santos do que você. Não, não, não. Até porque Pedro e João não eram tão santos como nós somos santos. Não. Eles falaram aquilo e eles fizeram aquele milagre porque eles eram cheios do Espírito Santo. Não é porque eles eram bonitinhos, não é porque eles eram só os discípulos de Jesus. Não, esquece isso. Esquece isso. É porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença. Sabe qual é a diferença, querido? Eles estavam cheios do Espírito Santo. Agora, esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre a vida deles é o mesmo Espírito Santo que quer descer sobre a sua e a minha vida. É o mesmo Espírito Santo. Este Espírito Santo que transforma, este Espírito Santo que faz uma revolução dentro do homem, ele quer fazer na sua
O que você tem que fazer? Simplesmente buscá-lo de todo o vosso coração. Busque e você vai encontrar. Bata que você vai achar. Bata que você vai achar. Você vai achar o Espírito Santo. E quando você achar o Espírito Santo e ele tomar você e você for cheio dele, agora você vai, de todas as formas, quando você estiver pregando o Evangelho, quando você estiver aconselhando alguém, quando você estiver conversando com alguém na fila do banco, ou sei lá aonde você estiver, na fila do caixa do supermercado, ou no WhatsApp com seu amigo, ou no Instagram com seu amigo, seja onde for, seja onde você estiver, seja você sentado à mesa tomando café com a sua família, almoçando ou jantando, quando você falar a palavra do Senhor, você vai falar com unção e cheio do Espírito Santo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Os discípulos pregar, a partir de quando eles foram cheios do Espírito, quando eles pregaram o Evangelho, tudo foi novo, tudo foi diferente, tudo aconteceu de uma maneira incrível e poderosa. Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Se você for para o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, você vai observar que acontece algo que o diabo tentou de todas as formas fazer para a igreja acabar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a igreja não vai acabar. Isso aqui pode acabar. Parede, prédio, pode acabar. Isso pode acabar. Mas a igreja, que sou eu, que é você, isso não pode acabar. Nós podemos nos reunir em qualquer lugar. Deixa eu te falar, reúna a sua igreja, que eu chamo de família, na sua casa. Comece a cantar louvores, comece a cantar cânticos, comece a ler textos da Bíblia. Você não sabe pregar? Não tem problema. Lê textos da Bíblia com a sua família. E comece a explicar para a sua família aquilo que você entendeu, da sua forma, da sua maneira. Isso é igreja. Comece a cantar cânticos espirituais. Comece a adorar a Deus. Comece a levantar um altar de adoração na sua casa. Isso é igreja. Isso é uma igreja cheia do Espírito. E as pessoas, os vizinhos, aqueles que vão te ouvir, aqueles que vão, que o som da sua voz vai chegar até eles vão perguntar, o que é isso? E você vai poder dizer, isso aqui é uma família cheia do Espírito Santo, e que o Espírito Santo quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. A noite, ela pode ser de choro. Ela pode ser toda uma noite de choro na sua vida. Mas amanhã será uma manhã de alegria, de felicidade, porque Jesus vai transformar a sua vida. É isso que nós temos que ensinar, querido. Melhor dizendo, é isso que nós temos que pregar. Precisamos pregar isso para a multidão, para o povo que está sofrendo. Reúna, faça um grupo no WhatsApp, faça um grupo nos aplicativos. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo das mídias sociais. Faça um grupo no Zoom, ou no Hangout, ou seja lá onde for. Faça. No WhatsApp, você pode fazer uma reunião no WhatsApp até com 4 pessoas, se eu não estou equivocado. Faça uma reunião com eles e ore por eles e pregue o Evangelho para eles. Você é uma igreja cheia do Espírito. Você é uma igreja, você é um agente transformador, poderoso. Use isso. Lembre-se que você não tem que ficar só sentado o dia inteiro vendo filme, querido. Chega! Ei! Deixa eu te falar, chega de você ficar postando lá que é a favor do Bolsonaro ou contra Bolsonaro, você é a favor da esquerda ou contra a esquerda. Para de ficar brigando com o irmão por causa de política, você não foi chamado para isso. Você tem que usar as redes sociais para pregar as boas novas de salvação. Deixa eu dizer uma coisa, aí eu quero falar igual Paulo.
Eu quero falar igual Paulo. Olha para mim. Olha para mim. Qual foi o dia que você me viu nas redes sociais, falando de política, brigando com o irmão, fazendo isso, falando aquilo outro? Esquece isso. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar as boas novas para aqueles que estão perdidos, sem Deus e sem salvação. Use as redes sociais, não é para brigar com o irmão, mas sim para pregar as boas novas. Jesus te chamou para isso. Somos uma igreja transformadora. E como igreja transformadora, precisamos anunciar as boas novas de salvação. Quero aproveitar esse momento também, puxar o gancho lá das nossas aulas, que nós estamos falando sobre a tarefa da igreja, e falar sobre uma tarefa muito importante da igreja, que é fazer cristãos responsáveis e produtivos. E aí, quando nós falamos em fazer cristãos responsáveis e produtivos, nós vamos falar sobre o sacerdócio. O que essa igreja prega e o que essa igreja acredita. Se nós conseguirmos levar os cristãos a entender o sacerdócio, a Deus, aos santos e ao mundo, nós vamos revolucionar esta nação, e não só esta nação, mas o mundo inteiro. Porque quando nós falamos do sacerdócio a Deus, nós estamos falando de conduzir uma igreja, de conduzir os meus irmãos a buscar a Deus, a fazer os seus devocionais, a estar no quarto de escuta, a meditar na palavra, a ouvir a palavra e crer na palavra, viver a palavra e adorar ao Senhor pela palavra. Então, quando você consegue fazer isso, você está exatamente exercendo o sacerdócio a Deus. Quando esse sacerdócio a Deus está dentro de você, está encrunhado dentro de você, vivendo aí dentro de você, você então consegue entender que você foi chamado não para ser servido, mas para servir o seu irmão. E aí você consegue servir o seu irmão, abençoando, sendo generoso com o seu irmão, trazendo uma palavra de alento para o seu irmão, ofertando na vida do seu irmão, dando ferramentas da Bíblia para o seu irmão, levando as cargas do seu irmão, porque a Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E quando você começa a servir o seu irmão, e você sente prazer de servir o seu irmão, de servir aqueles que está necessitado, que você vê que está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma carne, está precisando de uma roupa, está precisando de um remédio, e você vai até ele e abençoa o seu irmão, você está exercendo o sacerdócio aos santos. É santo servindo ao santo. Então deixa eu dizer uma coisa. Pratique o sacerdócio a Deus, aos santos, e aí quando você começa a servir aos santos, não tem como. Você olha para o mundo, você vê a necessidade do mundo, você vê a necessidade daquele que está precisando, você olha para as nações, para as tribos, você olha para aqueles que estão em estado de miséria dentro da sua cidade, dentro do seu estado, na sua vizinhança, e você então começa a olhar para ele com um olhar de compaixão, como Jesus teve lá em Mateus capítulo 9, versículo 35, com aquele olhar de compaixão, se colocando no lugar deles, e então você começa a servir o mundo, não servir o mundo de praticar as coisas do mundo, mas servir espiritualmente o mundo, levando as boas novas de salvação e abençoando essas pessoas que estão necessitadas de Jesus. Quantas pessoas precisam de você? Quantas pessoas precisam de uma palavra amiga?
Quantas pessoas estão em outros países precisando disso? Quantas pessoas estão dentro da sua cidade precisando dessa palavra? Quantas pessoas estão dentro do seu bairro precisando dessa palavra? E você deve praticar sacerdócio ao mundo. E aí, nós, como cristãos, como eu disse para vocês lá atrás, você deve ensinar o cristão. E aí ele vai estar exercendo o sacerdócio aos santos. Perdão, sacerdócio a Deus. Você vai estar ensinando os santos a viver em santidade e viver o serviço aos outros santos. E aí você vai estar praticando o sacerdócio aos santos. E você vai estar pregando o evangelho, as boas novas de salvação, porque a colheita é muito grande e você tem que se disponibilizar, se colocar na frente para exercer essa tarefa de colher esses frutos maduros e pregar as boas novas de salvação, e aí você vai estar exercendo exatamente o sacerdócio ao mundo. Então, sirva a Deus, sirva aos santos e sirva ao mundo. Essa é a palavra que Deus tem para você hoje. Queridos, não podemos mais vivermos da mesma maneira que entramos, ou melhor dizer, deixa eu voltar aqui, não podemos mais sair dessa quarentena da mesma maneira que entramos na quarentena. Se posicionar, se colocar no lugar e dizer, eu estou aqui para fazer a diferença. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre a sua vida. E que eu quero que hoje, nesse domingo, quando terminar esse momento da live, né, desse culto, que você possa refletir e começar a fazer uma lista de pessoas que você conhece, que estão precisando de uma palavra amiga, de uma palavra de alento. Faça um grupo com elas e mande palavras de Deus para elas. Convide para ela participar de um culto online com você. Faça um culto na sua família. Cante cânticos, louve, adore, leia a Bíblia e explique da maneira que você entende o texto, mas pregue o evangelho para essas pessoas tão carentes. E eu estou dizendo aqui para você fazer uma lista de pessoas, não é de pessoas crentes não, crente já está lá, é de não crente. Convide não crente, convide desviados, e mesmo longe, mesmo pelo Zoom, pelo Hangout, sei lá por onde, faça, pregue o evangelho, anuncie as boas novas, porque os frutos estão aí prontos para serem colhidos. Está faltando apenas trabalhadores para que possam tirar esses frutos maduros. E chegou sua vez. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando na sua vida, e eu te aguardo domingo que vem com boas notícias. Beijo no teu coração, morrendo de saudade de vocês, mas daqui a pouquinho você pode ter certeza que isso vai acabar e nós estaremos juntos. Mas lembra-se, você tem que sair diferente dessa quarentena, não pode ser da mesma maneira que você entrou na quarentena. Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Olá, família Redil, depois desse culto maravilhoso que nós tivemos aqui, nós estamos indo para a parte final do nosso culto. Mas antes de terminar, eu queria deixar 2 anúncios com vocês. O primeiro anúncio é sobre a Escola Metanoia. Toda quinta-feira, nós estamos tendo a nossa Escola Metanoia a partir do aplicativo Zoom. Então, você que é da nossa igreja ou você que é visitante e você quer informações de como está acontecendo a nossa escola nesse tempo de pandemia, manda mensagem para a gente no direct ou fica de olho nos nossos stories que vamos compartilhar lá mais informações sobre a nossa escola. A segunda coisa que eu queria deixar para vocês é que você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, ative o sininho, porque a gente vai preparar novas novidades para você.
Você também que não nos segue no Instagram, siga, por favor, @igrejaRedilJC no Instagram, tá bom? Beleza? Eu queria já agradecer a vocês que nos acompanham desde o início até o final. Muito obrigado, vocês são muito importantes pra gente. Nós estamos aqui orando, torcendo para que esse tempo acabe e a gente consiga ter esse contato que está fazendo muita falta, tá bom? Então feche seus olhos nessa hora, eu quero orar por vocês. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez nesse culto. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Senhor, Deus, um resto de domingo abençoado em sua presença e continue nos revelando quem é você, a sua grandeza. Senhor, continue revelando para a gente o seu propósito eterno, que é muito bom, que é maior, que é glorioso. Muito obrigado por todas as coisas. Nós te agradecemos por tudo. Amém.